Boa tarde para quem for entrando e para quem for assistir depois essa live gravada no IG. Boa tarde, boa tarde. Essa live especial. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas nessa live especial hoje para a gente falar um pouquinho sobre planejamento e sobre como utilizar o Plie Planner no seu planejamento. Eu já vou apresentar o Plie Planner para vocês. Esse planner que está há 3 anos aí, todos os anos eu faço uma venda dele, eu disponibilizo ele para venda em PDF. E a gente já tem aí mais milhares de professores que já adquiriram o Plie Planner para melhorar a parte de planejamento e organização das suas aulas, da sua carreira na dança. A gente que sempre se preocupa muito com o que dar em sala de aula, né? Enfim, como melhorar profissionalmente, tecnicamente, mas a gente tem sempre que lembrar que a nossa carreira não é só sala de aula. Para quem for entrando, eu sou a Mônica Maia, sou idealizadora do portal Profissão Dança há 8 anos. Eu trabalho com cursos e materiais voltados para os profissionais de dança e todos os anos eu inicio o ano com essa fantástica ferramenta que é o Plie Planner. Então, todos que vão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem aproveitar, vai escrevendo aí e falando de onde vocês são, se vocês são professores, qual o nível que vocês dão aula, em qual segmento da dança você atua, se você é só coreógrafo, produtor, se você é professor mesmo atuante, enfim, é bem legal para mim saber disso, para toda vez que eu estiver construindo material eu saber que quem me segue nas redes sociais está aproveitando meu material da melhor forma possível. Então vamos lá para a gente iniciar esse nosso assunto de hoje. Peço perdão, estou com a garganta um pouquinho ruim, que é falar sobre o Plie Planner, tá? O Plie Planner eu vou mostrar para vocês. Ele vai ficar sempre assim de cabeça para baixo, porque eu tô com a câmera virada, né? Então, o Plie Planner é esse caderno aqui, tá? Com várias ferramentas de desenvolvimento, de organização, de planejamento para profissionais de dança. Então, todos os anos que eu coloco ele à disposição, muita gente vem me perguntar o que ele é, como ele é, para que ele serve. É óbvio que o nome chama atenção por si só, para nós que somos da área de dança, que é o Plie Planner. Então, quando a gente escuta isso, a gente já sabe que tem algo a ver com a dança, propriamente dito, mas ele não é um caderno qualquer. Para quem não me conhece, eu tenho uma escola de balé há 24 anos em Brasília. Eu já dancei fora, eu já dancei nos Estados Unidos por um tempo, antes de voltar para o Brasil e abrir a minha escola. Eu sou pedagoga de formação, sou terapeuta holística, pós-graduada em psicologia positiva, pós-graduada em qualidade na educação infantil. Tenho aí vários cursos num caminho longo dentro da pedagogia da dança, dentro do desenvolvimento da dança e dentro do desenvolvimento humano, que é uma área que eu gosto muito e que eu costumo agregar muito entre os profissionais de dança, entre a carreira na dança, com essas ferramentas que a gente acaba vendo muito dentro de empresas, dentro do segmento comercial, área de vendas, e a gente acaba não vendo muito, porque nós somos artistas de coração, de alma e coração, e muitas vezes a gente esquece de ser empresário da própria carreira, e isso é muito importante, a gente saber que a nossa vida não é feita só da nossa arte, ela precisa de uma gestão. E, infelizmente, a grande maioria das vezes a gente não tem essa gestão. E foi muito pensando nisso que eu comecei a construir muito material voltado para essa área de desenvolvimento profissional. Não necessariamente só técnico, que eu também tenho muito material, muito curso, muita coisa nessa área, mas muito pensando nos meus colegas de profissão que acabam não tendo tanta qualidade nessa parte de gestão da própria carreira, tá? Então, é bem interessante, acho legal até vocês irem colocando aí para mim, quem sente dificuldade na gestão de carreira, da própria carreira, em gerir a própria carreira, o que seria isso? É muito assim, eu preciso de X para viver e para pagar as minhas contas no mês, então eu vou precisar pegar X turmas. E às vezes você precisa pegar X turmas, mas você não consegue pegar todas no mesmo lugar. Você tem deslocamento, você tem o combustível, tem
a passagem do ônibus, o tempo que você leva para ir da sua casa até o local que você vai trabalhar, uma série de coisas. Quando você coloca na ponta do lápis, você às vezes está até pagando para trabalhar, mas no final do mês você acha que aquilo que você está tirando dentro dessas turmas é o que você precisa para viver e que está pagando as contas, mas as contas nunca vão bater. E não necessariamente só isso, eu estou falando isso de um ponto de vista muito prático, que é a questão financeira. Mas se a gente for pensar, por exemplo, em questão de valores de vida, você está trabalhando numa escola que você não compactua com aqueles valores, você não concorda com a forma daquela escola trabalhar, não é? E aí você acaba se frustrando, acaba gerando, às vezes, até problemas mesmo entre os donos da escola, os coordenadores e tudo, com a sua forma de trabalhar, que eu sempre costumo dizer que não existe forma errada de trabalhar, existe aquela que eu gosto de trabalhar e que a outra pessoa que está trabalhando comigo gosta de trabalhar dentro de sala de aula, na sua pedagogia da dança, na sua proposta de dança. E às vezes não bate e está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, gestão de carreira é muito importante. E pensando muito nisso, todo o material que eu venho construindo ao longo de 8 anos com o Portal Profissão Dança é pensando sempre no desenvolvimento profissional. Então, é muito importante a gente aprender técnica, melhorar na técnica, mas melhorar, inclusive, na didática, não é? Ética, tudo isso que tem dentro da pedagogia, do curso normal de pedagogia regular, é o que a gente precisa também enquanto profissional de dança, principalmente se você atuar como professor, tá? Como coreógrafo, inclusive, também. Tem gente que fala que coreógrafo não é professor. Não, não é, mas ele é um pouco. Porque ele é a pessoa que está ali na frente, ele precisa ser uma referência muito positiva para os nossos bailarinos, né? Para os bailarinos que estão ali sob o nosso comando. Então, é sempre muito importante isso. Sejam bem-vindos as pessoas que estão aí entrando agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre planejamento e organização para professores de dança, professores de balé, levando em consideração o material Plie Planner, ok? Então, aqui, esse é o caderno. O pessoal, inclusive, que já comprou e que ainda não sabe como utilizar ou como tirar melhor proveito do material. Como eu gosto de usar o meu material, meu Plie Planner, tá? Eu gosto de fazer ele em pequenos blocos que eu possa usar de 2 em 2 meses, tá? Eu não gosto de fazer ele blocão, tem gente que já imprime ele para o ano inteiro, mas fica aquele negócio, né, pior do que caderno universitário, do que apostila de concurso público, tá? Então, eu gosto de usar ele grande, A4, tem gente que gosta de usar ele A5 e tá tudo bem, tá? Eu prefiro ele maior. E tem gente que gosta de usar ele mais grossão. Então, eu uso ele para cada 2 meses e vou guardando esse material, né? E o que precisa daqui, que tem que passar para o outro, né? Uma informação ou outra, ou quando eu estou seguindo algum plano, eu passo desse aqui para o outro. Mas a grande maioria das vezes é tranquilo de fazer essa transição de um bimestre para o outro, porque geralmente a gente trabalha, mesmo que a gente tenha um programa de curso anual, a gente consegue e deve dividir ele durante todos os meses do ano. Então, é importante você ter essa dinâmica, né? E o Plie Planner acaba te ajudando muito nessa dinâmica de planejar e organizar a sua rotina, não só de aulas, mas também toda a sua vida pessoal, tá? E é muito baseado nessa dinâmica de planners que tem explodido aí nos últimos anos, né? Porque realmente as pessoas começaram a ver que a gente não tem condição de usar a nossa cabeça para lembrar de tudo que a gente faz da vida, de tudo que a gente tem que trabalhar, estudar, enfim, organizar, entregar, receber das pessoas, né? Então, assim, tudo é muito baseado em todas as tarefas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. Mas fora isso, toda uma vida também, né, que a gente precisa de estrutura. Então, a agenda, que é a antiga agenda que a gente tinha, que era ali onde a gente colocava os nossos compromissos, né, e tudo mais. Então, o planner nada mais é do que uma agenda, mas é uma agenda mais dinâmica, uma agenda que te traz mais resultado, porque querendo ou não, essa parte que tem dentro de um planner te propõe a se melhorar diariamente. Então, é muito legal essa dinâmica do visual, de você poder usar canetas coloridas, de você poder usar... Tem gente que fica melhor na tecnologia, eu uso os dois, eu uso a tecnologia, mas eu uso os papéis também, porque para mim, usar o papel é o mesmo que estudar.
Então, à medida que eu estou planejando, que eu estou organizando, que eu estou montando, que eu estou estruturando a minha carreira, as minhas aulas, os meus compromissos, eu estou estudando sobre isso, né? Então, quando é só a tecnologia, só a agenda do celular, você vai lá, coloca o seu compromisso, mas você não entra em contato com o material que você está fazendo. Você simplesmente registra aquilo que você precisa fazer, a tecnologia vai te ajudar a lembrar e a gente vai ficando cada vez mais alienado nesse lance da tecnologia, que eu acho fantástico, né? Mas eu acho que tudo se complementa. Então, o material escrito, o material impresso, para você pegar a caneta e escrever e se programar, é fantástico para você colocar a sua cabeça para pensar e agir e aprender principalmente a lidar com problemas do dia a dia, né? Com os imprevistos do dia a dia, que não acontecem uma vez ou outra, acontece todo dia a gente tem um imprevisto, né? Então, é muito importante pensar nisso. A gente sempre precisa de ter essa consciência de que o material impresso para o professor de balé, para o profissional de dança, é imprescindível, tá? Essa é a minha opinião. Óbvio, cada um tem do seu jeito, tem gente que faz direto no tablet, que faz, enfim, cada um com o seu jeito. E tá tudo bem e tá tudo certo. Mas essa é uma proposta muito, muito dinâmica, uma proposta muito lúdica, inclusive, porque a gente precisa dessa ludicidade para lidar com os nossos alunos no dia a dia, tá? Então aqui é a capa dele, tá? Depois eu vou dizer para vocês como que é feito esse processo, tá? O meu é totalmente artesanal, eu faço em casa mesmo, tá? Porque eu trabalho um pouco com esse lance de papelaria, por hobby, então eu gosto muito. Ele tem uma capinha logo dentro, bem bacana, tá? É uma bailarina, né? Uma frase, sempre existe uma razão para dançar. Oi, Eugênia, obrigada por você estar aqui. Baliza o balé também, obrigada. E aí, aqui é um planner bonitinho, enfim, é algo que eu sempre faço assim com muito amor, tá? Para vocês saberem, isso aqui tudo quem faz sou eu, né? E aqui tem a página de dados pessoais, que é normal, como qualquer outra agenda. A diferença que eu boto aqui é que eu coloco aqui, por exemplo, o nome artístico, né? Coloco aqui embaixo, gente, meu fone tá todo embolado, vou falando e desembolando aqui, para ficar mais fácil de mostrar o planner. Acho que agora foi. Então, assim, tem aqui embaixo para você colocar suas redes sociais, né? Então, é sempre interessante você manter os dados pessoais de uma maneira diferente que a maneira que a gente usa. Às vezes tem um monte de coisa que você põe em dados pessoais que você nem usa, nem tem necessidade, né? Aqui ele já inicia, olha, com os objetivos do ano de 2021, né? Eu coloquei aqui 6 objetivos. Tá? 6 objetivos. Mônica, eu tenho 10. Tá tudo bem, se você tiver 10, você imprime 2 páginas dessa aqui na hora de imprimir o seu Plie Planner e vai colocar lá, né? 2 folhinhas dessa com seus objetivos, tá? Eu trabalho com desenvolvimento, trabalho com terapias holísticas, inclusive no aconselhamento, inclusive na parte realmente de planejamento pessoal. Eu não gosto de ter muitos objetivos no ano só, grandes objetivos. É óbvio que objetivos a gente tem que ter todos os dias, metas a gente tem que ter todos os dias. Mas objetivos no ano, na nossa carreira de dança, tá? Na nossa carreira profissional e tudo, eu gosto de ter 6, tá? E aí eu mesclo pequenos objetivos, médios objetivos e eu gosto de colocar um único objetivo maior, tá? Não gosto de colocar tantos objetivos grandes, porque às vezes eles vão demandar bastante da gente, né? Ainda mais agora com tanta mudança aí em tudo, né? Por conta da pandemia. E aí aqui é o que eu falo, que a gente sempre entra nessa questão lúdica e nessa questão comportamental, que é muito importante para o professor de dança, para os profissionais de dança que às vezes tem um pouco dessa dificuldade nessa questão do planejamento, tá? Que é aqui, ó, compromissos de mudanças, tá? Faça acontecer. E aí aqui eu tenho, na vida pessoal, qual é o meu compromisso de mudança para esse ano, o que eu gostaria de fazer esse ano por mim mesmo. Eu gostaria de voltar a dançar, de fazer um ritmo diferente, eu gostaria de começar uma meditação, uma alimentação melhor, um projeto pessoal, comprar uma casa, comprar um carro. Então, ou o que eu gostaria de mudar realmente, eu estava me alimentando mal, agora eu quero me alimentar melhor, eu estava dançando pouco, eu quero dançar mais. Então, é um compromisso que você cria com você mesmo, visual e
comportamental, de atitude, de você ir lá e escrever para que aquilo fique registrado, não só no papel, mas na sua mente também, aquilo que você gostaria de fazer por si mesmo. E aqui embaixo, a vida profissional, o que eu gostaria de mudar, o que não foi legal o ano passado, o que eu gostaria de mudar esse ano, o que eu gostaria de fazer diferente, né? A gente teve que se reinventar realmente no ano de 2020 e agora para 2021 é interessantíssimo que a gente tenha isso como compromisso para que a gente pegue essas dificuldades do ano passado e que muitas vezes, inclusive, bagunçou o nosso emocional ao ponto da gente até perder um pouco, não só de dinheiro, mas de, né, enfim, consequentemente, perder os alunos e aí perde dinheiro, enfim, perde esperança. Então, aqui, o que eu gostaria também de compromisso de mudança com a minha vida profissional. E aqui embaixo a vida financeira, que sem dúvida alguma é muito importante e não dá para dizer que a gente vive de arte e não precisa de dinheiro, porque a gente não come plié, não é? Eu sempre costumo dizer, a gente não come plié, a gente não come rondejama, a gente não come um adágio, um allegro, então a gente tem que saber que a vida financeira ela tem que estar envolvida aqui, não é? E nada melhor do que realmente a gente manter um compromisso com a gente, do que a gente gostaria da nossa vida financeira, o que eu fiz o ano passado, que esse ano eu gostaria de fazer diferente, tá? Então, a gente perceber isso, tá? Não é vergonhoso a gente como artista, enquanto profissional de dança, a gente dizer que a gente precisa do dinheiro sim, tá? E a gente precisa cada vez mais se valorizar, porque senão ninguém valoriza a gente, né? A valorização tem que começar na gente mesmo, tá? Então, aí aqui a gente entra na parte que tem o calendário. Esse calendário que tem dentro do Plié Planner, ele é um calendário que já tem aqui os feriados, tá? Eu tentei fazer para facilitar ao máximo, colocar um calendário aí que as pessoas pudessem ter essa facilidade aí de olhar, né? E aí aqui a gente inicia, tem, né, algumas imagens bem bacanas, né? Feliz é aquele que dança. Eu gosto muito de sempre pensar que eu posso compartilhar e posso agregar valor na vida das pessoas com mensagens motivacionais, que são coisas que eu vivo no meu dia a dia. E se eu vivo no meu dia a dia e trazem, e tudo isso traz para mim bem-estar e benefícios, eu posso compartilhar com as pessoas também, né? E aí a gente começa. O legal também, de contatos importantes da gente ter anotado também, legal, a gente tem o celular e tudo, mas é engraçado, outro dia desses eu fiquei na rua, a bateria do meu celular acabou, eu não sabia o telefone nem do meu filho, de cabeça, sabia da minha mãe, não sabia de ninguém de cabeça. Então, a gente vai deixando papel para lá, quando a gente vê, tá precisando dele, não tem nem uma caneta, nem um papel na bolsa, quem dirá um caderninho anotado os telefones das pessoas que a gente precisa, né? Então, dentro do Plié Planner tem a parte de contatos importantes, que aí pode ser contatos importantes que não tem a ver com o seu trabalho, mas aí aqui dentro eu já tenho a parte onde tem contato dos alunos. O que é interessante nessa ferramenta do Plié Planner, né? O Plié Planner é uma ferramenta por si só, tá? Que você pode, vamos supor, tem pessoas que trabalham em mais de um local, né? Às vezes 3, 4 lugares a pessoa dá aula. E ela pode imprimir o Plié Planner de acordo com a sua própria necessidade. Então, aqui no meu, por exemplo, eu coloquei, deixa eu ver quantas páginas, eu coloquei 2 páginas de contatos de alunos, tá? Mas se você tem, sei lá, 30, 40, 50, você pode imprimir mais páginas de contatos de alunos e ter ali sempre à mão. E você pode colocar o nome do aluno, o telefone dele, o e-mail e, de repente, até colocar por página os locais, né? Por página de contatos de alunos, qual é o local que você está dando aula, né? Naquela página ali são os alunos da escola X, o outro da escola Y, tá? Então, facilita nesse sentido e você vai ter sempre à mão, às vezes até para um diretor, um coordenador que precise, necessite, você tem ali, tá? Aqui tem a página de datas festivas, que eu gosto de ter, porque e é interessante, até tem num outro material meu, que é o caderno de atividades, que tem uma página só de datas festivas, que às vezes são datas festivas que tem no ano, diferentes das que a gente tem já conhecimento, Dia dos Pais, Dia das Mães, né, enfim, por aí vai, festa junina e tudo. Tem outras datas festivas que a gente pode explorar nas nossas aulas, explorar nos nossos eventos de dança, nas nossas escolas,
que a gente acaba deixando passar porque a gente vai sempre para o que já tem. Então é legal porque você pode, olha aí como eu falo que entra a questão dos estudos no planejamento, quando você pega um caderno como esse aqui estruturado para isso, você vai pegar, você vai ter que pesquisar, não vai ser aquela coisa pronta. Então eu vou pesquisar, coloca no Google datas festivas no ano, datas festivas, datas comemorativas no ano, vai sair um monte, dia disso, dia daquilo outro, dia daquilo outro. Então é legal porque você pode não só colocar todas as datas festivas no ano e depois você pode escolher, como na sua pesquisa você já pode colocar aqui no seu planejamento as datas festivas que você gostaria de trabalhar durante o ano. E isso vai te trazer muitas ideias. Só o fato da pesquisa já vai te trazer muitas ideias. E você vai acabar não ficando na mesmice que a gente sempre fica das mesmas datas comemorativas, das mesmas coisas que a gente faz durante o ano. Ok? Então, aqui a gente pode fazer isso. Então, você pode aqui ou imprimir só uma folha de datas comemorativas. Mas se você quiser imprimir todas para ir escolhendo ao longo do ano, para fazer aulas temáticas durante o ano todo, super legal. Dia do médico, dia do professor, dia, né? Enfim, por aí vai, um monte de coisa. Tá? Aqui eu botei só uma porque eu gosto de pesquisar e já escolher quais as que eu vou trabalhar, tá? E o que é interessante do material do Plie Planner? A gente não trabalha a carreira única, exclusivamente, planejamento de aula, o que eu vou dar, o que eu tenho que fazer naquele dia. Não, a gente vai trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal. Ninguém se torna um bom profissional ou uma boa pessoa sem evolução, sem desenvolvimento. Então, é interessante que dentro de qualquer processo que você escolha atuar, de evolução, de crescimento pessoal, profissional, que tudo esteja interligado, para que você consiga enxergar um bom resultado em todas essas áreas. Então, o que tem aqui dentro? A roda da vida, tá? O que é a roda da vida? É uma forma que a gente tem é uma ferramenta utilizada para realizar avaliações pessoais. E dentro dessa avaliação pessoal, a gente também tem a parte profissional, tá? Que o método, a roda da vida, ele é baseado em uma reflexão sobre as áreas fundamentais da nossa experiência diária, né? Com relacionamentos, qualidade de vida, entre outras coisas, financeiro, espiritual, tudo. Então, é uma ferramenta, ela ajuda a gente a ter uma visualização, uma parte visual, realmente, de maneira gráfica, organizada, de quais áreas da vida da gente está precisando de mais atenção. Né? E às vezes a gente está com foco muito grande na outra, a outra não está legal e você não sabe por que não está legal. E você acha que é porque não funciona, mas funciona. Né? Então, para a gente saber exatamente se a nossa área financeira na dança está bem, se a nossa área profissional na dança está bem, se a nossa área pessoal, vida, mas ao mesmo tempo que tem a ver com a dança, a gente sabe que enquanto artista a gente precisa de manter tudo isso muito interligado, não dá pra gente separar totalmente profissional do pessoal, né? Quase nenhuma profissão dá, mas muita gente que trabalha, sei lá, atrás de uma mesa, em alguma empresa e tudo, ela vai pra casa, por mais que às vezes ela saia chateada, mas a vida dela pessoal é pessoal. A gente não, a gente leva trabalho para casa todos os dias, né? Enquanto profissional de dança. Todos os dias a gente leva trabalho para casa. A gente vai dormir com o trabalho na cabeça, com a coreografia, com a música, com alguma questão que a gente precisa resolver, enfim. Então, e aí a roda da vida te ajuda, a proposta do Plie Planner é que você tenha uma roda da vida a cada 3 meses, tá? Então você não precisa imprimir ele em todos os blocos de planejamento, tá? E se quiser também, ok, pode, tem gente que faz todo mês, eu não vejo essa necessidade, tá? E é legal, porque ele é como se fosse uma pizzazinha, tá vendo? Aí a gente vai pintar dentro de cada um, que aí você pode escolher as áreas que você quer colocar. Área relacionamentos, profissional, financeiro, ações sociais, deixa eu ver o que mais, relações familiares, enfim, você pode e vai pintando, e à medida que você, então de 1 a 10, quanto que eu tenho na minha vida espiritual? 5, aí você vai pintar aqui, 5. Ações sociais, 9, você vai colocar 9. Família, 3. Então, você está dando mais para ações sociais, por exemplo, né, voluntariado, projetos sociais, mas não está dando tanto para sua família. E às vezes aquela reclamação do marido, do filho, da mãe, do pai, que diz que você não passa lá e tudo, às vezes está em desequilíbrio aí nesse momento, tá? E aí a gente consegue perceber, poxa, por isso que isso está acontecendo. E assim vai em todas as outras áreas que você escolhe
trabalhar. Tem um vídeo, eu acho que não é da Roda da Vida, enfim. Eu achei que tivesse um vídeo meu no YouTube sobre a Roda da Vida. Pode ser que tenha, depois eu vou olhar e vou até postar aqui. Aqui que eu acho legal, que é essa parte realmente do compromisso e da gente olhar um pouquinho para si mesmo, que é a Carta do Eu para 2022. Então, isso aqui é um projeto que eu gosto de fazer, ele vem aqui no primeiro caderninho, no primeiro módulo do Plie Planner, que você vai... eu tenho obrigação de fazer no início do ano? Não, você pode fazer a qualquer momento do ano que você tiver interesse de fazer. Pode fazer várias cartas do Eu para amanhã, para o ano que vem. Mas eu acho muito legal esse primeiro aqui, que é uma motivação maior da gente iniciar o ano que a gente está, né? No caso de 2021, ter essa motivação de falar o que eu quero para a minha vida, né? Para o próximo ano, porque a colheita do amanhã é o plantio de hoje. Então, se eu escrevo o que eu estou esperando de mim amanhã, na minha carreira na dança, enquanto professor, enquanto profissional que eu sou, enquanto pessoa que eu sou, mãe, esposa, não é, na igreja, o que quer que seja, se eu estou escrevendo o que eu quero, o que eu busco, eu estou criando um compromisso de que para o ano que vem eu quero ser essa pessoa melhor, né? Então é interessante isso, tá? A gente fazer essa carta, mas aquilo que eu falei, a primeira eu acho sempre muito importante, mas não necessariamente você tem que fazer só uma carta, ou que você, enfim, você pode fazer quantas você quiser durante o ano, porque os nossos projetos vão mudando, ou a gente vai colocando muito mais. Djalma, que bom que você tá aí, estava sentindo sua falta. E aí a gente segue aqui, o que é legal também dentro do Plie Planner? A grade horária, tá? Das aulas, aquilo que eu falei. Às vezes acontece da gente dar aula em vários locais. Então você pode ter uma página de grade horária para cada local que você dá aula. Se não, você dá aula só em um local, coloca tudo aqui, tá? Coloca lápis, porque às vezes a gente muda, às vezes a gente deixa uma turma, pega outra, ou sai de um espaço, vai para um outro espaço, tá? Mas é interessante que você coloque aqui, às vezes, principalmente para quem trabalha em mais de uma escola, às vezes a gente acaba, isso, gente, acontece muito comigo como terapeuta. Se eu não pego, já vou mostrar para vocês, porque eu tenho um outro planner aqui, que quem me conhece, ó, Djalma que tá aí, a Eugênia que tava aí, agora, tá aí agora também, eu acho, me subiu ali um pouquinho, que tem já me seguido, inclusive no meu outro perfil, que é o @monicamaia_terapeuta, sabe que eu sou uma pessoa totalmente de planejamento. E se eu não anoto, eu vou marcar fatalmente alguém no mesmo horário, ou eu vou esquecer daquele compromisso, minha cabeça já não funciona mais, como funcionava há 20, 30 anos atrás. Mas é aquilo que eu falei, é questão de exercício. Então, para quem dá aula em mais de um local, ter a grade horária dentro do Plie Planner, que bom, é muito interessante por isso, tá? Porque a gente consegue organizar todas as nossas aulas num local só e não precisa ficar abrindo um caderno daqui ou agenda do celular dali, tá? À mão. Gente, eu não abro mão de ter as coisas por escrito, tá? É luz, é vida. E aí começa essa parte que é mais conhecida das pessoas num planner normal do dia a dia, tá? Que é o checklist da semana, né? E aí aqui eu deixo ele, que é o que a gente chama de não datado. Por quê? Porque para quem compra o Plie Planner, o material em PDF, você vai imprimir ele da maneira que te atende melhor. Então, aqui você coloca a semana e coloca o mês, tá vendo? E aqui eu tenho, olha, os objetivos e as metas da semana. Aqui eu tenho as prioridades, pagamentos, entrar em contato com uma pessoa importante, reservar um teatro, um espaço, enfim, ligar para um professor que vai dar um curso na sua escola, prioridades. E os objetivos, o que são objetivos? Objetivos e metas são coisas diferentes, tá, gente? Objetivos é o ponto final, as metas é o que leva ao ponto final. Às vezes eu tenho metas a cumprir nessa semana que não tem a ver com esse objetivo. Eles podem ter a ver com os objetivos lá do início que eu falei com vocês, que são os objetivos do ano, tá? Então pensa nisso. Objetivos e metas são coisas diferentes, mas andam juntas, tá? E às vezes uma meta tem a ver com o objetivo dessa semana e que tem a ver com o objetivo mais para frente, mais futuro, ok? E aí aqui embaixo a gente tem uma partezinha do lembrar, coisas que a gente precisa lembrar para essa semana, que às vezes não faz parte do objetivo, às vezes não faz parte da prioridade, mas que eu preciso lembrar de fazer,
tá? Às vezes uma coisa um pouco mais simples, mas que não posso deixar passar, às vezes o pagamento de uma conta, um recado para alguém, uma música que eu preciso baixar na internet, enfim, coisas do tipo, ok? E aqui embaixo, pagar e receber, tá? O ano passado não tinha esse pedacinho aqui em todas as páginas, mas eu coloquei. Não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, que como eu sou autônoma, eu recebo o mês inteiro em datas diferentes. Então, às vezes, eu não consigo pagar aquela conta que venceu dia 5 no dia 5, né? E às vezes aqui, essa é a semana X, a semana 2, por exemplo, eu coloco aqui, pagar a conta de luz que venceu dia 5, por exemplo. Desculpa. Então, eu tenho checklist de 4 para as 4 semanas, tá? Para cada mês, né? Então, são 4 semanas no mês. Então, eu vou colocar, aqui são para 2 meses, eu vou colocar 8 folhinhas dessa, tá bom? E aqui eu tenho planejamento diário de tarefas. O que acontece com esse planejamento diário? Planejamento diário, eu não necessariamente vou preencher ele junto com o planejamento semanal. Eu gosto de preencher o planejário um dia antes, que é quando eu faço esse checklist que a gente tem da semana, é quando eu faço o checklist diário. Então, esse é o meu planejamento diário. Planejamento diário, eu ontem fiz uma postagem que me rendeu centenas de curtidas, eu fiquei muito feliz, que eu nunca imaginei que 4 dicas que para mim são já lei no meu dia a dia, fosse agregar tanto valor às pessoas que me seguem aqui no portal. E eu fiquei muito feliz e eu vou começar a produzir mais conteúdo relacionado a planejamento, organização e desenvolvimento profissional para os profissionais de dança. Muitas vezes a gente peca por não se planejar no dia, tá? Quando eu falo no dia, não é no dia. Mas ok, não deu, foi dormir tarde, estava cansado, deu aula até 10 da noite, chegou em casa 11h30, até comer, não fez. Então acorda um pouquinho mais cedo e faz. Porque o planejamento diário para nós, professores, profissionais de dança, para o ser humano, é uma das coisas que mais aumenta a nossa produtividade e mais aumenta os nossos resultados. Pode perceber que muitas coisas que você não anota para fazer no seu dia, ou no dia seguinte, ou no outro dia, ou naquela sua semana, e não sai do papel. Aliás, não sai nem do papel, porque se não saiu nem da cabeça, quem dirá papel, né? Então, é isso. Obrigada. Oi, Ana Carolina, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, assim, é importante que a gente faça planejamento diário, até porque às vezes a gente faz o planejamento de semana e a gente até assim, na terça eu vou fazer tal coisa. Mas chegou na segunda noite, a pessoa desmarcou. E às vezes você foi lá, fez a caneta ainda por cima, que aí eu fico pau da vida quando eu escrevo a caneta e o compromisso muda, eu fico possessa, gente, juro pra vocês. Depois eu vou mostrar pra vocês o meu outro caderno de planejamento, que é o planejamento... Enfim, eu tenho pra tudo, tá, gente? Vou falar isso pra vocês, eu sou dessas. Djalma tá aí, que me acompanha, sabe que eu sou dessas. Então aqui, o planejamento diário, dica, faça no dia anterior, ok? Para você já saber. E é muito legal, porque a gente vai dormir com uma sensação de uma tarefa já cumprida, sabe? Que é saber o que fazer no dia seguinte. Oi, Luiz, bem-vindo! Fique à vontade aqui, viu, gente? Essa live vai ficar gravada depois, para quem entrou depois. Eu sei que é um horário que muita gente não está disponível, mas a ideia era essa, deixar gravado para todo mundo ter acesso ao material, tá? Então, essa é a dica. Não deixe, tá, o seu planejamento de amanhã para amanhã, tá? Faça o seu planejamento de amanhã para hoje. E aqui eu faço a mesma coisa, tá, gente? Coloco a quantidade de páginas que eu precisar para cumprir todo o mês ou para cumprir todo o bimestre, tá? E aí entra a página que todo mundo ama, tá? Que é a parte de planejamento de aula, tá bom? Que bom! Que bom, Aline, fique à vontade, tá no link da bio, viu? Vou dar mais informações no final. Aí aqui, ó, o plano de aula detalhado, inclusive peguei o ano passado, eu tinha uma forma de trabalhar o plano de aula detalhado,
E aí, com as demandas personalizadas de outras escolas, eu acabei agregando valor a essa parte de planejamento de aula, pegando algumas informações dessas escolas que pediram material personalizado. Então, foi bem legal. Então, para quem até, inclusive, quiser saber mais, depois fala comigo, eu posso fazer também personalizado, com o nome da escola, colocando alguns materiais que a própria escola já utiliza dentro desse projeto do Plie Planner, tá? Então, aqui eu coloquei turma, nível, tempo de aula, número da aula, tá? Por exemplo, são 8 aulas no bimestre, 16 aulas no bimestre, 20 aulas, depende, né? A gente vai ver. Vai depender do nível, né? E quantas vezes são e tal. Então, eu vou colocar qual que é o número da aula que eu tô dando, tá? E aqui eu tenho a descrição dos exercícios, todos os exercícios que vão entrar naquela aula, o conteúdo, tá? Programático daquela aula, a metodologia que eu estou utilizando, porque eu não coloco aqui, até tem, inclusive, que é um bônus que eu coloquei nesse planner, que é um planejamento didático do ano inteiro, para toda a parte de infantil até básico, se não me engano, eu coloquei aqui, vou chegar lá. Então, mas eu não trabalho, assim, dentro dos meus materiais com nenhuma metodologia específica, tá? Para que todo mundo possa tirar proveito, beleza? A metodologia que eu estou trabalhando, quais os recursos que eu vou utilizar. Por quê? Porque quando eu pego isso aqui no dia anterior, que eu estou fazendo o meu planejamento diário, e que eu vou lá e dou uma olhada, checo o meu plano de aula, eu vou saber que eu tenho que levar para aquela aula um bambolê, ou que eu tenho que comprar balão, né? E eu não tenho, então eu tenho que passar na lojinha de festa, na lojinha enfim, de quinquilharias e comprar um pacote de balão. Então, quando eu vejo quais os recursos que eu vou utilizar, eu já estou me programando para saber o que eu vou usar naquela aula. Então, quais os recursos? Vou colocar aqui o que eu vou utilizar, tá? E qual a avaliação? Gente, como pedagoga, eu vou falar para vocês. Toda aula nossa precisa ser avaliada. E não adianta a gente avaliar só na nossa cabeça. Termina a aula, às vezes a aula sai tem gente que podem perguntar, viu, gente? Aproveitem aí para perguntar. Mônica, mas a aula que eu programei aqui, ela não saiu como eu gostaria. Coloca lá na avaliação. É isso que vai fazer eu pensar em por que a aula não saiu como eu gostaria. Eu vou identificar aqui. Eu não vou identificar na minha mente poluída de sair de uma aula e chateada porque a aula não foi do jeito que eu gostaria. Alguma coisa aconteceu para que ela não desse certo, não saísse do jeito como eu programei aqui, tá? Porque aí eu vou poder pensar, que é o que a gente chama de resolução de problemas, tá? Minimizar impacto de particularidades, tá bom? Que possam acontecer. E isso só vai acontecer com o passar do tempo, que você vai fazendo plano de aula detalhado, que você vai se avaliando, que você vai pontuando as coisas que precisam melhorar, o porquê que não deu certo aquele dia, que material que você utilizou, que você não vai repetir o uso dele de jeito nenhum em sala de aula, porque faz aquele fuzuê, e por aí vai. Então, essa questão do plano de aula detalhado e a avaliação final da aula que a gente deu é muito importante, ok? Vai validar as suas ideias, tá? As coisas inovadoras, enfim, eu super recomendo isso. Aqui tem uma área dentro do Plie Planner que chama Mapa Técnico de Aula, tá? Essa aqui eu falo muito que é utilizado muito, principalmente para turmas já intermediário e avançado, que a gente não trabalha tanto mais com recursos lúdicos em sala de aula e tudo mais. Então, aqui é o mapa técnico de aula que eu chamo, que é o que eu vou dar na barra, no centro e na diagonal. E aqui eu posso descrever a minha aula mesmo, tá? Então, super legal. Também posso fazer isso aqui sempre de maneira prévia, para quando chega em sala de aula eu já saber o que eu tô dando. E é muito legal, é muito interessante a gente ter isso aqui, porque às vezes acontece da gente, sei lá, por qualquer motivo, um imprevisto, que imprevistos acontecem, tá, gente? É cheio, inclusive, né? Todos os dias a gente tem imprevisto.
se você já tem tudo escrito aqui no seu caderno, você pode se ajudar e voltar lá e pegar uma aula que já está pronta e repetir aquela aula, né, e tudo mais. Ou às vezes você vai iniciar um próximo bimestre e você não teve tempo de parar e fazer realmente de fato as aulas. Você tem material para você voltar atrás e poder utilizar e não ficar tão perdido em sala de aula ou chateado, frustrado, porque gostaria de ter feito alguma coisa e a aula não saiu do jeito que você gostaria. Então aqui também você vai colocar a quantidade de turmas que você tem para você utilizar o mapa técnico de aula, tá? E aí depois a gente entra aqui também, que eu acho muito interessante, principalmente para quem trabalha em várias escolas ou para quem tem muitas turmas, é que o controle de frequência do aluno, ele fica todo num material só. Ele não fica em várias pastinhas, que eu tenho que ficar pegando várias pastinhas, ou lá tá uma etiquetinha em cima da pastinha, turma básico 1, turma básico 2. Não, elas estão todas no mesmo material. E aí eu vou colocar aqui semana, mês e a turma, tá? Os nomes, aqui os dias da semana, tá? E aqui embaixo, considerações importantes, que aí eu posso colocar fulano chegou atrasado, terceira atraso consecutivo de fulano, fulano não veio pela terceira, sei lá, segunda aula, fulano conversou muito na aula, enfim. Você vai colocar aí as anotações que você considerar importante, né, nesse dia, ligar para fulano que não vem a tantas aulas, tá? E a gente sempre acha que vai lembrar depois, mas é assim, né? Eu tiro meu chapéu para quem consegue ainda estruturar tanta coisa na cabeça sem precisar das suas próprias anotações que vão te tirar aí do sufoco. E o controle de frequência é a mesma coisa. Você vai colocar a quantidade de folhas de turmas que você tem, você coloca a quantidade de folhas. Por isso, gente, que muita gente me pergunta por que eu não vendo o Plie Planner impresso. Porque no primeiro ano eu fiz isso e ele foi desse tamanho. Sim, serve até para secretária, sem dúvida alguma, tá? E aí o legal dele é isso, é que você pode montar ele de acordo com a sua necessidade. Você pode comprar o PDF do Plie Planner e montar só a parte, por exemplo, que vai agregar valor para a secretária, que vai agregar valor para o estagiário, para a estagiária, tá? E por aí vai. E, inclusive, para quem tem escola, comprar o PDF, fazer o Planner para cada um dos seus professores, para que todo mundo consiga andar junto com as mesmas ferramentas. Então, numa reunião de professores, tá todo mundo com o mesmo material, com as anotações feitas nos lugares certos. Então, isso faz muita diferença, tá? Então, o que é muito legal desse Planner, inclusive, que faz parte de um dos meus cursos, que algumas pessoas já conhecem, que é o Por Trás da Coxia, que inclusive eu vou estar dando o workshop, que é um curso mais curtinho, com algumas ferramentas, que é para montagem de espetáculos, para ajudar pessoas a montarem seus espetáculos de dança e seus eventos de dança. Eu vou estar dando um workshop no Seminário Arte Minas, no dia 22 de janeiro. Então, entra lá no site deles, se não me engano é seminarioarteminas.net, e se inscreve lá no meu curso, Por Trás da Coxia, com Mônica Maia. E aí, aqui dentro do Planner, eu tenho uma das ferramentas que está dentro do meu curso, né? Que aqui eu chamo de Primeiras Ideias do Espetáculo, tá? Eu tenho possíveis temas, que lá dentro do meu curso, inclusive, eu explico como escolher tema de espetáculo, gente, que não é só achar bonitinho. Não, não é. Me pergunta como eu sei disso. Anos. Então, possíveis temas. Aqui eu tenho os 3 mais próximos da minha realidade. Então, aqui eu posso colocar tudo. Aladdin, Quebra-Nozes, filmes, Mulan, não sei o quê. Tudo aquilo que a gente ama, lindo, acha tudo maravilhoso, princesa da Disney. Vai tudo aqui nos possíveis temas. E depois que eu ponho os meus possíveis temas, eu vou entrar em 3 mais próximos da minha realidade. É quando a gente, bate a cara na parede, pensa, ok, aqui foi o sonho, qual é a minha realidade? A gente precisa lembrar, a gente é movido pelo nosso sonho, nós artistas, tá? Mas a gente precisa ter choque de realidade para saber o que é viável fazer. E eu sou uma pessoa muito prática. Dá para fazer? Dá. Não dá para fazer? Por que não dá? Esse por que não dá, eu consigo resolver? Sim, talvez. Depende de quê? De dinheiro, de mais pessoas? Então, gente, é muito, muito, muito importante a gente saber como montar um espetáculo. Porque não é de qualquer jeito. Não é só porque eu acho lindo o que eu vou fazer, ok? Então, aqui eu vou entrar nos 3 mais próximos da realidade. E aqui eu tenho prós e contras de cada tema, que é aí onde eu falo que questão do planejamento.
né? Eu vou lá pesquisar, eu vou conversar com pessoas que já fizeram, quais foram as suas maiores dificuldades. Lindo, Djalma, amo você. Quais são as suas maiores dificuldades, quais foram as maiores dificuldades daquela pessoa para montar aquele espetáculo, e você vai levando tudo isso em consideração, né? Vai colocar aqui nesse material que vai te ajudar a entrar em contato com esse universo de espetáculos, de montagem de espetáculos. Gente, produção de espetáculo não é tarefa fácil, nem todo professor de balé é produtor, tá? Mas pode tornar, ou pode ser melhor do que simplesmente um professor, ele pode ser um produtor mais amador, assim ele vai estar desenvolvendo esse trabalho com as suas apresentações didáticas e tudo mais, né? Essa é a segunda página do relatório, da ferramenta, desculpa. Eu tenho aqui a previsão de gastos, tá? Eu costumo dizer que a gente escolhe tema de espetáculo com previsão de gastos, tá, gente? Porque é uma das mais importantes, tá? E aqui embaixo, finalmente, o tema escolhido. Pá! Aí sim a gente começa a nossa produção, que tudo é prévia, tá? Então, é muito legal, né, de ter isso aqui dentro do Planner. Você pode usar ele no primeiro módulo do Planner, para que você já saiba disso para o resto do ano, como que você vai fazer isso, tá? E agora, mais do que nunca, que a gente está tendo que inovar aí, fazer nossos eventos online, né, e tudo mais, então nada mais interessante do que a gente saber planejar um evento de dança, né? E aqui tem uma das coisas que é um dos maiores monstros do artista, do professor, tá? Do profissional de dança, que é o movimento financeiro, a movimentação financeira, tá? Então aqui eu fiz como se fosse mesmo, aí o Djalma, como falou ali, que isso é bom para secretária, inclusive é muito bom para secretária, e é legal estar no caderninho, porque aí quem é diretor de escola, coordenador, tem sempre acesso a esse material, porque ele está lá, ó, encadernadinho, não vai sumir, tá? Que é a movimentação financeira, e isso principalmente, isso aqui ajuda muito quem dá aula em diversos locais, em diversas escolas de ensino regular, por exemplo, né, lá para o ensino infantil, ensino fundamental, que recebe de vários lugares, né? Então, aqui você vai colocar lá o mês, né, o recebido, de onde e quem te pagou, e a saída, o que e quem você pagou. Gente, isso aqui salva o porquinho do mês. Vai por mim. A gente acha que não precisa não, é o que eu tenho na conta, é o que eu tenho na conta. Se eu não tenho, ou eu não gasto, ou eu gasto cartão e também não sei quanto que eu vou pagar, né? Então, gente, não é fácil não, eu falo isso por experiência própria, eu sou super artista, sou super empreendedora, mas eu sou péssima gestora financeira. Então, se eu não tiver ferramentas que me ajudem nisso, eu vou ser só mais uma artista que vive do amor, né? Mas conta para pagar e para comer, não, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. E aqui eu faço, assim, principalmente eu lembro muito, assim, quando eu fiz essa poupancinha, eu vi uma ferramenta de planner que mostra, né, fazendo potinho, colocando quanto que eu vou, que eu posso ir juntando por mês para atingir determinado objetivo. E eu lembro de ver isso porque, principalmente nos meus cursos, eu vejo muita gente falando assim, eu vou me organizar para fazer curso. Eu queria fazer muito, mas eu tô sem dinheiro, eu preciso me organizar, tem que ver quanto que vai sobrar. Então, imagina, você ter uma ferramenta dessa que vai te ajudar, por exemplo, ao objetivo, fazer o curso da Mônica, tá? O método balé adulto, ou por trás da coxia, né? Qual que é a data que eu pretendo fazer, né? E qual que é a meta que eu pretendo alcançar, que é o valor que o curso custa, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho os depósitos que eu vou fazer para essa minha poupancinha. Então, se eu quero fazer o curso da Mônica que custa R$300, quanto por mês eu preciso tirar do meu dinheiro para eu poder atingir esse objetivo, né? Essa meta de X reais que eu preciso para poder atingir o meu objetivo, que é fazer o curso X, tá? O curso Y. Então, isso ajuda muito, 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 muito. O visual ajuda, o comprometimento de você saber que tal mês, tal dia do mês que você recebeu, você tem que ir lá para quem recebe toda semana, para quem recebe 3, 4 vezes no mês em datas diferentes, que eu vou tirar. Porque, gente, principalmente para gente que é autônomo, ou que recebe de vários lugares, a gente acha que é difícil, mas se eu pego 10, 20, 30 reais de cada local desse, vou colocando aqui na minha poupancinha para atingir o objetivo de fazer o curso da Mônica, eu alcanço muito mais rápido do que eu penso. Às vezes não leva 2 meses, 3 meses, coisa que a gente achava que ia levar 1 ano. Então, hashtag fica a dica, esse material fantástico também da questão da movimentação financeira para os profissionais de dança, para dar aí um help, para alcançar os objetivos mais rápido, tá? E aí, tá quase acabando, gente. Espaço de ideias é um espaço
aqui que fica aberto para vocês poderem criar, anotar ideias, insights que vocês tiveram quando estavam voltando para casa, dirigindo ou no ônibus, enfim, ou conversando com alguém na hora do almoço, um colega de trabalho lá da escola que você trabalha e tudo. E aí vocês têm uma ideia, pum, cara, deixa eu pegar aqui e anotar. Tá? Que é o que a gente chama de brainstorm, mapa mental, enfim. E aqui é o espaço de ideias, nuvem de ideias. É onde você vai colocar tudo, pode rabiscar, pode escrever a lápis colorido. Eu sou dessas, sou a pessoa que faz tudo colorido, né? Tem o espaço de ideias. E aí entra aqui o bônus que eu falei no início, para quem tá aí desde o início, ou para quem vai assistir depois, que eu falei lá no início, que é o resumo da programação metodológica do balé clássico infantil. Coloquei aqui, gente. Lindo, maravilhoso. Esse conteúdo metodológico está no meu curso Método DAO, Dança, Arte e Ludicidade. Todo ele. Aqui eu coloquei só do infantil. Lá ele tem todo, não só do balé quanto da dança criativa, tá? Então aqui eu tenho tudo que entra no conteúdo programático do Baby, do preparatório, do básico 1 e do básico 2. Então, vai até o básico 2. Acho que é o básico 2, deixa eu ver se tem mais um. Ah, básico 2, tá? Então, tem todo o infantil até o básico 2. Todo o conteúdo aqui. E aí, você vai pegar isso aqui, para quem trabalha só com infantil, por exemplo, vai pegar isso aqui que eu dei e vai fazer a sua programação de aula lá atrás, com o que tá aqui. Esse foi meu bônus, lindo, maravilhoso. Muita gente amando trabalhar com essa metodologia que tá aqui, porque ficou mais prático, tá? Tem todos os nomes. Mentira, viu, gente? Vai até o básico 3, olha que maravilha. Não tinha passado aqui sem querer. Ok. Dito isso, aí aqui a gente tem a nota, né? Minha, nota da autora, fala um pouquinho sobre o trabalho, sobre o desenvolvimento do conteúdo, tá? Aqui eu tenho no final que vocês podem fazer, tá? Frases motivacionais para quem gosta de colagem, para quem gosta de estruturar um pouco mais o caderno, mexer com essas coisas, que eu sou dessas. Vocês podem fazer essa impressão dessa folha em papel adesivo e pode recortar e ir colando durante o ano, durante os seus afazeres aí, dentro dos seus, né, do seu plie planner, ou em qualquer outro espaço que você tem. E o que eu achei o máximo, que são os adesivos recortáveis também. Você vai imprimir essas páginas aqui em papel adesivo, ou imprime no papel comum e cola com aquela cola stick também, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu coloquei algumas figurinhas inclusivas, tá vendo? A pessoa dançando na cadeira de roda, com as muletas, a pessoa que não, né, que usa a prótese, tá? E pessoas de outras culturas, danças de outras culturas também, tá? Pra gente não ficar sempre na mesmice. Figurinhas de dança contemporânea, de jazz, e porque o ano passado acabou que eu acho que eu coloquei só coisas de balé, tá? Então aqui tem essas figurinhas lindas e maravilhosas, fantásticas. E tenho aqui os adesivos recortáveis também que você vai usar durante a sua prática aí de tarefas e tudo mais, né? Que é o que pagar, né? Mandar e-mail, anotações, enfim, importante, e por aí vai, tá vendo? Postagens que eu preciso fazer no Facebook, no Instagram. Então, coisas que você vai poder usar, né? E tem aqui os outros, tem mais adesivos recortáveis, gente, olha. Tá vendo? Para mostrar, olha, tem o adesivo da menina mais cheinha, que é super legal, que é para mostrar que a dança é para quem quiser, não tem, né, esse estereótipo aí que as pessoas fazem, né? E outros tipos de dança, homens também na dança, que é lindo, maravilhoso, que a gente quase não tem. Quando a gente vai ver esses adesivinhos também que a gente compra por aí, é sempre a menininha com a mãozinha para cima, de tchutchuzinho rosa, e não tem mais nada do que isso. Então, para poder ampliar um pouquinho essa visão da dança, esse mundo, esse universo, tá? E aqui é o final, a contracapa, tá? Do material do plie planner. Então, é esse o material que eu tenho para vocês. Como que tem muita gente perguntando como faz para montar o plie planner. Então, resumindo, monte o plie planner, imprima o plie planner com as páginas internas no papel 90 gramas, eu prefiro,
porque se eu for usar a canetinha, não vai vazar para o outro lado, ou a não ser que eu bote muita pressão. Mas o ideal, né, eu gosto de usar essas canetas com a canetinha, com a tinta mais... que ela acaba vazando, esqueci como é que chama. Mas você entendeu. Então, às vezes acaba vazando. Então, eu gosto de fazer no 90 gramas. A capa e a contracapa eu imprimo no 180 gramas e mando plastificar, tá vendo? Esse aqui eu faço ele todo em casa, mas eu não plastifico aqui porque eu não tenho a plastificadora. Mas eu imprimo ele todo em casa no papel 180 gramas e mando plastificar e cortar, peço pro rapaz cortar a rente da capa para não ficar aquela rebarbazinha, sabe? Mas tem gente que gosta da rebarbazinha e fica um charme. Tem gente que faz o espiral preto, eu gosto do espiral branco e já vi gente fazendo espiral rosa. Achei lindo, gente. Tinta potente. É uma Epson, gente, porque eu trabalho também com papelaria por hobby, então eu gosto muito. E aí aqui para finalizar, para vocês verem o quanto eu vivo, hoje eu conversei com a Eugênia lá no meu perfil pessoal, que não é só pessoal hoje, né, porque eu, na verdade tudo meu é pessoal e profissional, por isso que eu falo para vocês que é interessante, que para mostrar exatamente que eu vivo o que eu mostro, o que eu realmente acredito. O que eu mostro nas redes sociais é exatamente aquilo que eu vivo e que eu acredito, tá? Aqui é o meu Bullet Journal do ano de 2021, tá? Eu faço, olha aqui, esse aqui eu vou mostrar da semana passada para vocês verem. Isso são os meus afazeres, tá? Porque como eu tenho outras atividades, não é só a dança, então eu tenho que ter vários cadernos realmente, porque eu gosto de separar assim. Mas tem gente que aproveita o Plie Planner para usar em outras atividades que a pessoa já tem e tá tudo bem, né? Ela se entende colocando tudo no lugar só. Eu preciso ter um para cada um. Então eu tenho um planner de finanças, eu tenho um planner mas o planner da dança, por exemplo, dos recebíveis da dança, eu coloco tudo no Plie Planner. Tudo que eu tenho para receber na dança dos meus alunos, da escola de balé, vem tudo no Plie Planner. Mas aqui eu tenho os meus atendimentos como terapeuta. Então aqui eu coloco a minha agenda, eu coloco os meus afazeres, todas as coisas que eu preciso fazer que são relacionadas às outras coisas. E a minha vida pessoal também, né? Então aqui tá de vermelhinho aqui, ó, Netflix, que são as coisas que eu assisti, porque me dava muita agonia. Eu queria assistir eu assisti os filmes, principalmente nessa pandemia, depois eu não lembrava mais quando que eu tinha assistido, se já tinha mais de um ano, se só tinha um mês. Então eu comecei a anotar as coisas que eu estava fazendo, né? Essa aqui é o dessa semana, né? Que a gente ainda tá corrente aí, tá? E é isso que eu tinha para mostrar para vocês verem o quanto aqui eu começo o ano fazendo uma autoavaliação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa ferramenta, eu vou linkar ela no link da bio, é uma ferramenta de autoavaliação para vocês iniciarem o ano. Eu vou deixar ela gratuita para vocês baixarem ela em PDF, para vocês poderem utilizar, tá? Para vocês terem experimentar um pouquinho o gostinho de trabalhar essa parte de desenvolvimento, essa parte de evolução pessoal agregado à nossa carreira de dança, para vocês entenderem um pouquinho mais dessa dinâmica de autoconhecimento dentro das nossas relações profissionais, as nossas, enfim, inúmeras relações que a gente tem, né, na nossa vida. Então, para quem não me conhece enquanto terapeuta, segue lá, Mônica Maia, _terapeuta. Me segue lá também, para vocês terem um pouquinho de cada universo que eu trabalho, que são os dois universos que eu, sem dúvida alguma, consigo unir, consigo trazer o melhor que eu posso dentro dos meus estudos, das minhas pesquisas, para agregar valor aos meus colegas de profissão, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da live de hoje apresentando o Plie Planner. O Plie Planner tá na link da bio aqui do Instagram. Acho que é o primeiro que tá escrito lá. Plie Planner, material em PDF, e tá aqui agora nesse vídeo todo o porquê que ele é em PDF. Às vezes tem gente que compra e depois fala, eu comprei achando que era um material impresso. Impossível que hoje um planner desses de papelaria, esse aqui que eu comprei, que não é um planner, é um caderninho para bullet journal, custou R$30 e ele não dá para 2 meses, tá? Então, só para vocês terem uma ideia,
O Plie Planner, o PDF é vendido a R$ 49,90. Dependendo do tipo de papel, onde você vai imprimir, você vai gastar aí pelo menos mais uns 50, 60 reais para imprimir, se você for imprimir numa gráfica, todo bonitinho, nananana. Você não vai estar pagando nem de perto o preço que é hoje um planner numa papelaria, e principalmente é um material específico. Não é uma agenda comum que eu vou ter que fazer toda uma adaptação, vou gastar energia, vou gastar tempo para poder fazer. Oi, Simone, bem-vinda, tá quase acabando, mas é ótimo ter você aí. Então, é bom a gente saber que a gente tem um material que era a gente, né? E essa é a proposta, a minha proposta enquanto pedagoga, enquanto desenvolvedora na área, né, de recursos humanos, como terapeuta, é fazer com que as pessoas vivam os seus propósitos de vida, vivam as suas missões de vida com o máximo de proveito. E se a gente perde tempo com aquilo que a gente não planeja, como que a gente vai alcançar os nossos objetivos? Sem planejamento, não tem meta, não tem objetivo alcançado. Então, se eu posso proporcionar um material de qualidade para que os meus colegas de profissão na dança possam ter mais resultado na sua carreira, então é isso que eu vou fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, falem comigo no direct, espalhem a notícia, espalhem essa vivência que a gente teve aqui hoje de falar um pouquinho mais sobre planejamento e organização usando o Plie Planner. E a gente se vê na próxima live. Vou montar aí uma live interessante. Coloquem aí, sei lá, de repente no direct temas que vocês gostariam de conversar comigo, para que a gente tenha mais encontros como esse, para a gente conversar sobre gestão, sobre produtividade na carreira do profissional de dança, que é tão importante quanto técnica. Então é isso. Muito obrigada para todos vocês que ficaram aqui até agora. Nos vemos em breve. Reverência para vocês.